E o rombo nas estatais federais em 2024 deve ser o maior em 15 anos. De janeiro a agosto, o déficit acumulado das mais de 100 empresas que pertencem ao governo federal atingiu 3 bilhões e 300 milhões de reais. Pelas projeções do próprio governo, esse número deve chegar a pelo menos 3 bilhões e 700 milhões de reais até o fim do ano. Entre as empresas que devem fechar o ano no vermelho estão a Empresa Gerencial de Projetos Navais, Engeprom, os Correios e Telégrafos e a Engea, companhia especializada em planejamento financeiro. Também estão na lista a Infraero e a Dataprev, responsável por processar dados de folha de pagamento e benefícios do INSS. E aí, Piotr, a gente colocou aqui na tela, para quem nos acompanha, algumas dessas estatais que ajudam a engrossar aí o caldo desse rombo em 2024. Ou seja, tudo em vermelho ali, né? Todas em vermelho, mas essa conta não inclui aí Petrobras, Eletrobras e também os bancos públicos. Aí só para eu trazer aqui o resultado dessas empresas no ano passado, o lucro líquido dessas estatais recuou 24% no primeiro ano do terceiro mandato aí do governo Lula. Só para a gente entender o tamanho do rombo do que está acontecendo no país. Sendo que no governo Bolsonaro, no último ano do governo Bolsonaro, as estatais, na verdade, elas vinham melhorando já em gestão e depois houve um acréscimo ainda mais de eficiência nas estatais durante o governo Bolsonaro, mas começou no final do governo Temer, né, naquela recuperação da tragédia do governo Dilma Rousseff, da Petrobras como empresa de noticiário policial dos jornais e tudo mais, vídeo Petrolão e tudo que a gente viu, tudo que a gente acompanhou naquele momento. Quando a gente vê essas estatais todas, essa é uma das razões pelas quais, se uma estatal hoje dá prejuízo, é o Tesouro quem tem que resolver esse problema. Então, por mais que o governo esteja arrecadando, e há um crescimento na arrecadação, agora o mês de setembro foi o melhor setembro dos últimos tempos em arrecadação, o governo não consegue gastar menos do que arrecada porque ele piorou a gestão das estatais, ele aumentou o desperdício das estatais, a ineficiência das estatais e o dinheiro do contribuinte, seu, meu, nosso, de todos nós, vai para justamente pagar a ineficiência das estatais. As estatais que lá atrás estavam dando lucro por causa de eficiência. E não estavam só dando lucro, como elas estavam repassando os seus lucros para o Tesouro, porque há uma série de recursos que vão parar no Tesouro, mas somavam-se as contas do Tesouro. Agora subtrai-se do Tesouro para pagar essa ineficiência. Não é de graça a situação fiscal do país. E tem nome e sobrenome. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto que, vou antecipar rapidamente um assunto aqui, a equipe econômica, nós estamos em 23 de outubro, então já são 1 ano e 10 meses, quase metade do governo Lula. E só depois do segundo turno é que a equipe econômica vai apresentar um plano de redução estrutural dos gastos, ou seja, aumentou tudo que podia de imposto, de taxação, para reduzir esses gastos todos do governo. Só agora, nós estamos há quase 2 anos de governo e só agora, é só depois ainda do primeiro turno. Só que a vida do Brasil é agora e as soluções são para ontem. Coisa que a equipe econômica ou não entendeu, ou não teve nenhuma prevalência sobre o presidente da República para conter a gastança do Lula e essa politização, partidarização das estatais, ou seja, com cabide de emprego e aumento da ineficiência que voltou agora a ser a métrica das estatais do governo. Pois é, Silvio, são mais aí de 100 empresas estatais e a gente chega aí, deve fechar o ano de 2024 com o maior rombo em 15 anos e claro que isso se reflete não só agora, mas a longo prazo, né? Médio e longo prazo a gente também sente os reflexos aí desse rombo nas estatais. Olha, você falou em 15 anos, ele está conseguindo ser pior do que a Dilma Rousseff. Naquele momento, nós estamos falando dos últimos 15 anos, se o rombo agora é pior dos últimos 15 anos, ela está sendo pior do que da Dilma Rousseff. E olha que é uma competição pesada. Silvio. Governo que nunca teve apreço nenhum por estatais, muito menos pelos bancos públicos, né? É um governo perdulário, mas um governo que entende que cofre de estatal deve servir ao partido, deve servir a um projeto de poder, sempre foi assim. Isso, inclusive, está na base dos grandes escândalos, sobretudo do Petrolão. A gente fala do Petrolão, remete-se imediatamente à Petrobras.
Mas o Petrolão envolve outras tantas estatais deste governo que o PT comandou, com Lula 1, 2, Dilma 1 e depois, no segundo governo Dilma, até o impeachment. E isso também está na Lava Jato. Isso faz parte de todas as fases da Lava Jato. Paula, vamos lembrar aqui que é um governo que assume, rasgando a lei das estatais, que é uma legislação criada justamente para blindar as empresas públicas e os bancos públicos de ingerência política partidária, justamente para tentar afastar a politicagem do comando das diretorias das empresas. Mas é um governo que rasga essa lei a título de beneficiar, na época, o então presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloysio Mercadante, ex-senador, e colocá-lo no BNDES, mas que acabou servindo para quase tudo. Então, o PT repete a cartilha, não é nada novo. O problema é que o cenário econômico e fiscal do país vai se deteriorando muito mais rápido do que se imaginava.